Você é meu assessor de pesquisas na internet. Como surgiram os ácidos graxos no planeta Terra? Por favor. Como surgiu? Eu não faço ideia. É muito legal. Eu não faço ideia. Os ácidos graxos. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Eu sei o que é um ácido graxo. Eu até lembro onde é que ele está na parada toda. Mas eu, bióloga formada há 33 anos, não faço ideia de como os ácidos graxos surgiram. Esse conhecimento não me fez falta para o que eu fui estudar. Mas hoje, eu querendo saber como surgiu, eu vou ali, como o Lucas está fazendo para a gente, e eu vou descobrir e vou lembrar, eu lendo. Se eu tive uma boa aula sobre isso, eu vou conectar. Coloca no grupo também, tá? Que eu fiquei curiosa para saber. E eu vou conectar. O que eu quero levantar para vocês é o tempo. Ele é um instrumento de dominação. E a gente não pode usar o tempo como desculpa para produzirmos conteúdos, produzirmos aulas que tragam conteúdos que não façam sentido para os alunos. Em nome do tempo, a gente usa, ou da falta de tempo, né? Melhor dizendo, a gente usa como a gente vai na lógica da escassez. A gente diz assim, eu não tenho tempo, portanto, e como tudo é importante, a gente sabe que nem tudo é. Da forma como é feito, nem tudo é. Principalmente hoje, que eu posso, veja, se eu estivesse aqui dando aula de bioquímica, né, eu tô ali, o Lucas está fazendo essa pesquisa pra gente ali, e o que está acontecendo? A gente vai descobrir, e se a gente tem uma boa base dos conceitos iniciais, a gente vai conseguir conectar, e a gente consegue entender. E eu consigo buscar, gente, hoje a gente está com tudo aqui, eu consigo buscar. Diferente, por exemplo, da época que eu estudei, que eu tinha que ir numa biblioteca para saber, tal. Hoje, veja, a gente está aqui, eu estou pedindo ajuda para o Lucas está fazendo isso, né, com a rapidez. E se a gente ler aqui daqui a pouco, o que são, a gente vai entender, falar assim, poxa, bacana. E a gente, vejam, a gente está usando inteligência artificial, a gente não está nem pesquisando em textos, em artigos, a gente está usando uma coisa superficial só para dar exemplo. Então, o tempo é instrumento de dominação. E a gente não pode esquecer que a gente tem que usar o tempo a nosso favor como professores, porque o tempo é curto da gente em sala de aula. Então, eu preciso selecionar conteúdos que façam sentido e que não atendam à lógica do epistemicídio. Essa é a questão. Se o meu foco principal é não assassinar saberes, não apagar saberes, não silenciar saberes, eu tenho que estar a serviço disso, gente. E aí eu não posso usar o tempo como justificativa. Eu não posso usar uma grade, estou usando grade curricular propositalmente, uma grade como justificativa. É claro, eu preciso atender ao tempo escolar, eu preciso atender à grade escolar? Preciso, mas que brechas eu vou usar? Vamos lembrar das aulas que vocês produziram aqui, das atividades que vocês produziram inspirados no Pingo Selvagem. Alguém ali deixou de falar de conteúdo? Alguém ali falou coisas fantasiosas que não tinha? Não, o conteúdo está ali, lindamente colocado. Lindamente colocado, né? Você está falando de zoologia de invertebrados, olha o que o Thiago trabalhou. Imagina se depois daquilo ali, Thiago pega, vamos supor, numa segunda aula, ou se não tem tempo na mesma aula, ele fornece ou estimula a pesquisa dos alunos para entenderem características biológicas mais específicas, né? Que a gente estuda em zoologia de invertebrados, não lembro qual mais, mas a gente estuda, né? Se ele pega ali e fala assim, quais são os tipos de molusco? Aí a gente pode desdobrar. Mas certamente um aluno que assistia aquela aula
não iria esquecer. Não iria esquecer. Ele podia até não lembrar características específicas dos moluscos, mas ele ia lembrar do contexto, e hoje a gente tem possibilidade de procurar. Então é essa proposta que eu trago para vocês. Então a gente não pode usar o tempo como um mecanismo de dominação, como o Gabriel falou. Porque aí a gente vira o oprimido que quer ser opressor. Aí fala, gente, isso tudo é muito bonito, mas vamos lá? Vamos lá que vocês têm um Enem para fazer? Vamos lá que vocês têm uma... Conta, eu queria que você contasse para os seus colegas de... contasse para os seus colegas da Lírica, que não sabem, talvez, de repente, não sei se todo mundo sabe, como é que foi a sua primeira aula no pré-Enem? Que você falou que depois os alunos vieram... Esse ano? Esse ano. O que acontece? Eu comecei a dar aula no pré-Enem ano passado e meio que eu segui aquele ritmo de pré-Enem, que eu entrei no meio do ano, então eu segui o ritmo da outra professora e tudo mais. Aí esse ano eu falei, vou fazer diferente. E na primeira aula eu fiz uma aula para falar sobre características dos seres vivos, né? Características básicas assim, dos seres vivos, que unem todos, né, em comum. E aí eu vi, no final da aula, dei aula relacionando tudo. No final da aula eu pedi para eles fazerem um texto, né? Um texto relacionando o que eu tinha dado em aula, as características dos seres vivos, com o cotidiano deles, para eles fazerem uma relação, assim. E aí, assim, eles fizeram, pegaram na aula seguinte. E a partir daí eu comecei a relacionar o que eles falavam com o que estava na aula. Aí no final da aula o professor veio, o aluno veio falar, nossa professora, a sua aula é muito boa, né? Fiquei feliz porque estou vendo que os professores agora são diferentes do que os da escola. Eles conseguem dar uma aula que a gente consegue entender, faz sentido o que vocês falam, né? Não é uma aula chata, maçante. E aí eu achei bem legal, porque aí me deu uma motivada, né? Estou fazendo certo agora está dando certo. E aí eu fiquei feliz, né? E é basicamente isso, eles falam muito sobre a diferença também dos professores de exatas, dos professores de biológica e de humanas, né? Que tem uma boa diferença. Mas eles elogiaram essa galera nova que está entrando, assim. E veja, você fez alguma coisa assim mirabolante? Não. Você pediu que eles escrevessem e que falassem aquilo que eles sabiam. Você não apagou os saberes deles em nome de um saber acadêmico, porque vai fazer uma prova do Enem. Você mudou uma lógica agora. Só mudou uma lógica. Para a maioria, isso é absurdo, porque você perdeu tempo. Você poderia ter dado características dos seres vivos e mais alguma coisa nessa aula aí, se não estivesse pedindo para eles escreverem. Eu sempre penso isso, na verdade. Mas aí, sim, falando, vou ficar correndo e a gente sempre pensa isso porque a gente foi formatado nisso. Então a gente sempre vai pensar, caramba, eu não estou fazendo certo. Se todo mundo ao redor está fazendo de outro jeito, eu vou pensar, não, errado sou eu, não é possível. É isso que a gente pensa. E apenas a gente mudar o olhar. Veja, você só mudou o olhar. Dentro de uma perspectiva de que você estava valorizando os saberes deles. Só isso. Ou seja, se a gente se liberta da opressão, do tempo, da quantidade de conteúdo, gente, certamente, se eu ficar preocupada aqui, né, o que é uma disciplina de tópicos em educação e ciências? Eu posso fazer qualquer coisa.